Olá, eu sou Mirela Cristina, psicanalista clínica, reprogramadora emocional e especialista em transtornos ansiosos e depressivos. Gostaria, antes de mais nada, agradecer pelo convite para participar dessa entrevista em formato podcast. Fiquei muito feliz pelo convite e mais ainda fiquei muito entusiasmada quando eu vi o tema, porque é algo que eu estou acostumada diariamente na minha prática clínica. São mais de 6 anos em prática clínica e esse tema é muito importante porque, além disso tudo, propagar a saúde mental e levar conhecimento para as pessoas que ainda pode ser visto como um tabu, né, para algumas pessoas. E essa prática do fazer a terapia, do lidar com as emoções, do elaborar, do ressignificar, ainda pode ser muito novo para muitas pessoas. Além dos transtornos, né? Como que isso se desenvolve? Como que eu posso lidar com isso? E principalmente aqui falando sobre crianças e adolescentes, como eu posso ajudar o meu filho? Como eu posso identificar isso? Então a gente vai bater um papo bem legal, que eu espero que leve informações e que ajudem o máximo de pessoas. Então, eu recebi algumas perguntas e eu vou respondendo aqui. Então, a primeira delas seria quais são os sintomas iniciais de depressão e ansiedade em crianças e adolescentes. É muito importante frisar aqui que os sintomas, eles não mudam, né? Nós temos alguns tipos aí de ansiedade, por exemplo, de transtornos ansiosos, vamos colocar assim, porque existe uma diferença entre a ansiedade normal e a ansiedade patológica. Então vamos começar por aí. Por quê? Como que é essa diferença? A ansiedade normal é aquela que todos nós temos. Então eu posso ficar ansiosa para prestar uma prova, eu posso ficar ansiosa com o horário, eu posso ficar ansiosa com uma viagem, porque eu estou ansiando, tenho um anseio por algo. Então, assim, isso é totalmente comum. Todos nós, em algum nível, somos ansiosos e nós precisamos de uma certa ansiedade, até mesmo para executar tarefas, para realizar coisas. Se a gente não tem um pouco dessa ânsia, dessa vontade, dessa curiosidade, isso atrapalha em certo ponto. E o que difere essa ansiedade, né, normal, da ansiedade patológica? Ansiedade patológica, quando a gente fala de patológico, de patologias, a gente se refere a doenças, né? Então, pensa numa ansiedade que, quando ela passa do ponto, ela vira algo maior. E todos os níveis de transtornos, nós temos 3 estágios, que é o leve, o moderado e o grave. O leve é aquele que não me atrapalha, eu tenho, mas eu sei que tenho lá, mas não me atrapalha. O moderado é aquele estágio médio, né, que tá lá entre o leve e o grave. Quando ele não é tão leve, eu sei que eu preciso de uma ajuda. E o grave é quando foge do meu controle. E aí, muitas vezes principalmente na prática clínica, quando o paciente vem só para terapia, a gente indica que o paciente procure um médico para avaliar, diagnosticar e fazer o tratamento correto. Porque a ansiedade, que ela parece tão inofensiva, quando ela não é cuidada, ela pode avançar para casos maiores, para uma depressão maior e chegar ali até o suicídio em estágios mais graves. A depressão é a mesma coisa. Então, assim, uma depressão não cuidada, ela pode chegar a níveis extremos. Então, você pode, dentro da ansiedade, dos transtornos de ansiedade, o paciente, às vezes, por exemplo, ele tem um transtorno, uma TAG, que é super comum, um transtorno de ansiedade generalizada. Então, ele pode desenvolver uma síndrome do pânico, que pode levar à depressão, e aí sucessivamente vai desenvolvendo outras coisas. E então, assim, o que difere? Os sintomas são os mesmos. Quais são os sintomas de ansiedade, né? Então, assim, a pessoa que ela tem um transtorno de ansiedade, ela pode ter ataque de pânico, ela pode ter, aí numa crise de ansiedade, o coração disparar, ela pode sentir muito o corpo, principalmente na região do rosto, suor, né, que a gente chama de sudorese, um excesso de suor.
Ela pode sentir uma sensação de falta de ar, como se faltasse o ar mesmo. Tem pessoas que se sentem até asfixiadas. Uma sensação quando foge do controle também. É como se a pessoa sentisse que ela fosse morrer. Então, ela tem um medo muito grande da morte ali, principalmente nessas crises de pânico, de ansiedade. E pode ser muito acompanhada pelo medo. Esses são alguns dos sintomas. Então, assim, e pensando assim, dos transtornos de ansiedade, que eu posso citar alguns muito comuns, o toque, que pode ser muito bem também desenvolvido na infância e na adolescência, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que ele pode ser obsessivo e compulsivo, ou obsessivo ou compulsivo. Aí a gente encontra pessoas que podem ter tiques, então às vezes aqueles tiques na garganta, de arranhar a garganta, de piscar muito. A gente encontra também aquelas questões da contagem, que é muito comum contar. Então, crianças, a gente pode observar crianças, por exemplo, que contam passos enquanto estão andando, que precisam lavar as mãos com frequência, elas contam ali também, uma espécie de higiene excessiva. Temos também o transtorno de ansiedade generalizada, que é o pensamento excessivo, é muito comum dentro do transtorno de ansiedade generalizada, preocupação excessiva. Temos também transtorno de estresse pós-traumático. Então, quando na infância a criança passa por alguma coisa, algum evento traumático, acontece muito em acidentes, em violências domésticas também. Então, a criança, ela cria esse trauma e isso pode gerar um gatilho depois. Então, toda vez que acontece algo parecido, gera um gatilho e ela pode entrar em pânico e ter todos aqueles sintomas que eu já citei. Além disso, temos também a fobia específica, que é quando você tem um medo excessivo, né? Uma fobia mesmo, você entra em pânico de coisas específicas, por exemplo, medo de agulha, então quando vai, sei lá, tirar o sangue, às vezes teve uma experiência traumática com isso, então entra em pânico quando tem que lidar com isso de novo. Medo de uns mais comuns também, medo de altura, medo de algum bicho em específico. Então é algo específico que gera muito medo, a pessoa não consegue controlar. Então não é um medo comum, é um medo que a pessoa entra em pânico, que ela às vezes é tanto medo, por exemplo, que se ela tiver em contato, um exemplo, se ela tiver em contato com uma aranha, né, uma aracnofobia. Então quando ela vê uma aranha, ela faz de tudo para se livrar daquela aranha, inclusive ela pode se jogar, sei lá, em frente de um carro, por exemplo, porque ela não tá consciente ali, ela tá fazendo de tudo para se livrar daquilo que realmente causa o medo. É como se ela sentisse que ela fosse morrer mesmo. Outro transtorno de ansiedade muito comum, inclusive em adolescentes, é o transtorno de ansiedade social ou fobia social. Então, como que é isso? Nessa fobia social, que é muito comum nos adolescentes, por exemplo, adolescente que precisa apresentar um trabalho na escola, que precisa falar em público, então ele sente um desconforto em falar em público, ele começa a suar, ele pode ter diarreia, pode sentir dor no estômago, começa a ficar com a voz trêmula, gaguejar, é muito comum. Então, assim, lógico, não acontece só na adolescência. Se você não trata e leva para a vida adulta, isso pode impactar, por exemplo, quando você tem que fazer uma entrevista de emprego, quando você precisa lidar realmente com pessoas. E essa pessoa que tem essa fobia social, ela vem também de uma timidez, de uma insegurança, de uma autoestima fragilizada. Então é aí que a gente encontra pessoas com baixo valor, pessoas inseguras, pessoas que se sentem incapazes, pessoas muito tímidas, é uma timidez em excesso. Então, como que ela lida com isso? Ela não lida, ela começa a fugir dessas situações, né? Então ela começa, e às vezes também muito de uma ferida de rejeição. A pessoa se sente, ela tem medo de ser rejeitada. Então, se ela tem que apresentar um trabalho na escola, ela tem medo do julgamento, ela tem medo do que os outros podem falar dela. Ela tem medo, qual é a percepção que as pessoas possam ter, o que vão falar.
Para não sentir isso, né, como ela criasse um mecanismo de defesa e ela precisasse fugir, sair dali, né, realmente entrar no casco, como se fosse um casco da tartaruga. Então, é um padrão de rejeição. E aí que ativa uma máscara que a gente chama máscara do escapista, que é onde você vai fugir de situações. Então, acaba fugindo e é um dos transtornos de ansiedade. E outro transtorno muito comum é a síndrome do pânico. Então, por exemplo, a síndrome do pânico em crianças e adolescentes, de repente, uma criança saiu de casa e aí foi assaltada, por exemplo. Isso gerou um trauma, isso gerou, né, impactou realmente a vida dessa criança e pelo medo que ela sentiu naquele momento, as emoções, ela se reclui, ela se. é, ela fica mais reclusa, ela sente medo de sair de casa, sente medo de sair sozinha. E gera também um ataque de pânico também, seguido disso. E é muito comum também, dentro disso, a agorafobia, que é o medo de lugares fechados, que quem tem síndrome do pânico tem isso muito claro. Então, shoppings, mercados, cinemas, e aí que ativa um gatilho muito grande dentro da síndrome do pânico, que é a falta de ar, eles se sentem sem ar, sentem dificuldade para respirar, precisam fugir, sair daquele lugar imediatamente. Então, assim, esses são sintomas que tanto com crianças e adolescentes quanto com adultos eles vão sentir isso. E o que é importante, assim, a gente entender é que a ansiedade, a depressão, ela acontece na nossa vida adulta, mas ela também acontece na infância e na adolescência. Então, muitas pessoas não têm essa clareza de que isso pode acontecer nos estágios iniciais da nossa vida. Porque a gente vê muito adulto falando sobre estar depressivo, sobre estar ansioso, mas uma criança ela não fala que ela está ansiosa porque ela não tem esse conhecimento, ela não tem essa consciência. E é muito raro, muito difícil também, uma criança conseguir falar sobre o que ela sente, principalmente se ela vive em um ambiente que é mais rígido, mais autoritário. Hoje eu vejo muito, assim, inclusive em clínica, pacientes adultos que têm uma dificuldade de comunicação, que são pessoas que guardam muitas coisas para eles. Por quê? Porque eles entenderam, interpretaram em algum momento da vida, principalmente na infância, provavelmente na infância, de que a voz deles não era importante, que eles não foram escutados, que não era importante o que sentiam. Então, por isso eles guardam para eles o que eles pensam, o que eles sentem, não conseguem compartilhar, né? Isso também é realmente muito desse medo de rejeição, eles não conseguem se colocar mesmo. Então, a criança, ela tem essa dificuldade já por si só de identificar uma emoção, porque a criança não sabe o que é ansiedade, né? Então, como que ela vai expressar que ela está ansiosa? Ela nem sabe o que é, ela não sabe o que ela está sentindo. Uma criança que ela tem um ataque de pânico, que o coração começa a acelerar, que ela tem que ela entra em crise realmente, que falta o ar, ela não sabe por que ela está sentindo isso, ela só está sentindo. Pode ser que ela comunique isso. E aí, outra coisa muito interessante é que os sintomas de crise de ansiedade, eles são muito parecidos com uma hipertensão, por exemplo, né? Com doenças que a gente encontra aí como pessoas que têm ataque cardíaco, são muito comuns. Então, a gente até vê, assim, muitos pacientes que eles não sabem que tem uma crise de ansiedade, às vezes acham que estão desenvolvendo uma outra coisa, uma hipertensão, por exemplo, vão ao médico, fazem exames, não dão em nada, e não entendem o porquê. Então, o médico, principalmente, quando avalia isso, ele primeiro descarta todos esses sintomas, que possivelmente pode ser de uma doença, assim, vamos dizer assim, vai como hipertensão. Quando não dá nada nos exames, aí você pensa na parte emocional. Então, possivelmente, se não der nada nos exames, é algo emocional. Então, de repente, se uma criança falar para o pai e para a mãe que está sentindo, por exemplo, meu coração está acelerado. Por que está acelerado? Possivelmente os pais não vão desconfiar de uma ansiedade, de uma crise de ansiedade. Então, assim,
como que a gente pode identificar nas crianças e nos adolescentes uma ansiedade e uma depressão? Através da observação do comportamento, como essa criança e esse adolescente estão se comportando. Porque a gente para pensar quais são os comportamentos normais dos anormais. Como que, de repente, essa criança, esse adolescente, ele começou a mudar o comportamento dele. O adolescente, ele tem muito disso, que eu também citei sobre a fobia social, porque ele tá naquele momento que ele tá se descobrindo, ele não sabe qual é a identidade dele, ele não sabe, ele tá passando por experiências novas, então isso gera realmente muita ansiedade, principalmente se esse adolescente não tem uma boa autoestima, porque é nessa fase também que vem muitas inseguranças para ele. Como ele vai lidar com cada coisa da vida dele? É tudo muito novo. Ele não sabe como lidar com algumas adversidades, com algumas várias adversidades. Então, assim, como que essa criança vem nesse sistema familiar? De repente, é o momento que ela tá indo para uma escola, como ela acaba voltando da escola, e aí o pai e a mãe percebem diferenças de comportamento. De repente, aquela criança que era adolescente está mais agressivo. Por que ele está mais agressivo? Pode ser que seja uma criança ou adolescente mais fechada, ele tenha dificuldade de expor os sentimentos dele. Mas é observando. Uma ansiedade muito normal também nas crianças é a ansiedade de separação. E essas crianças, elas não entendem o porquê elas precisam se separar dos pais. Uma separação que eu falo não é a separação assim do casal por si só. Mas, por exemplo, a criança precisa ir para a escola, os pais precisam trabalhar, a criança não entende por que os pais estão saindo, por que eles precisam trabalhar. Ela sente uma carência, ela sente uma necessidade dos pais ali com ela, então ela não entende isso. Então, assim, uma ansiedade é uma neurose de angústia. E uma coisa também muito importante de citar aqui, todos nós temos neurose, né? Todos nós somos neuróticos. Então, todos nós podemos desenvolver uma ansiedade, uma depressão. E uma depressão também, que cabe aqui falar, que as pessoas confundem muito com uma tristeza. De certa forma, até só que é uma tristeza profunda. Então, assim, é um estágio de melancolia. E aí, como eu falo, toda doença ela tem 3 níveis, que é o leve, o moderado e o grave. Onde esse paciente, né, eu falando, onde essa pessoa se encontra, ela está naquele estágio mais leve, que ela tá leve, mas não atrapalha a vida dela. Moderado é quando começa a interferir e o grave é quando foge de controle. Onde que ela está ali? Então, uma depressão numa criança ou no adolescente é quando a criança ou adolescente ele se sente sem rumo, ele tá mais melancólico, mais fechado, passa por algumas situações de desesperança, que ele não confia na vida, que ele sente que tá tudo contra ele, sente um aperto no coração. E aí também a gente pode identificar muito a depressão em transtornos de personalidade, né? Então, assim, uma coisa vai linkando a outra. Então, o que é importante aqui para saber, além dos sintomas iniciais, é o comportamento. Como essa criança está se comportando? Como esse adolescente está se comportando? Qualquer sinal diferente de comportamento, ele está comunicando algo, mesmo que não seja verbal. Seria não verbal, né? Então, assim, o que ele está passando ali de diferente? Os educadores, os pais, eles conseguem sim observar, eles sabem quando tem algo de diferente. Então, talvez você, né, é um educador, um pai, uma mãe, não consiga identificar o que é, não tem a resposta, mas ele sabe que algo está diferente. Então, a melhor coisa nesse sentido é observar o comportamento. Vai observando o comportamento, verifica o que tem de diferente e aproxima, né? Ganha pela aproximação no acolhimento. O adolescente e a criança, assim como nós também, eles querem se sentir acolhidos. Eles querem se sentir protegidos, amados. E quando ele sente que não tem uma relação de confiança, ele vai se fechar. Ele se fecha mais pelo medo. Então, é nesse momento que as pessoas adultas precisam se tornar disponíveis, acolhedoras, empáticas,
e mostrar que tem alguém ali estendendo a mão, que tem ali que você pode contar, né? Então, assim, isso é muito importante. A segunda questão, então, como a pandemia agravou os casos de depressão e ansiedade em crianças e jovens? Claramente, as pessoas que já são ansiosas, né, ou depressivas, elas foram as pessoas que foram mais impactadas emocionalmente na pandemia. Então, essas pessoas que já têm uma ansiedade, e a gente pode pensar numa preocupação excessiva, elas foram as pessoas que pioraram, né, que os casos que agravaram durante a pandemia. Porque são pessoas que elas já têm a predisposição de desenvolver qualquer patologia emocional, qualquer doença mental, e isso realmente se agravou. Então, assim, a forma que isso se agravou, que eu percebi muito, foram através dos veículos de comunicação. Então, aqui que eu quero ressaltar é que, logicamente, é muito importante a gente estar em constante estado de absorver realmente informações, nós não podemos estar alienados. Só que tudo tem um equilíbrio. Então, assim, que eu percebi também nessas pessoas ansiosas via uma manchete, um jornal, qualquer informação nos veículos de comunicação, e essas pessoas, elas estavam cada vez mais consumindo esse tipo de conteúdo. Então, assim, são pessoas já preocupadas em excesso, então elas acabam absorvendo mais disso para elas, mais preocupadas. E o que acontece no cérebro do ansioso é o seguinte: quando ele pega uma informação que incomoda, uma informação que angustia, que dá medo, ele começa a produzir informações no cérebro de mais medo. Informações de que o pior pode acontecer, de que ele pode morrer, de que ele pode perder o controle, que são todas características do transtorno de ansiedade. Então, isso faz com que ele entre em um descontrole. Então, assim, o que eu percebi muito, eu orientava muito isso nos meus pacientes que vieram, que estavam já em atendimento comigo também, que eu percebia isso. Uma coisa que eu sempre pergunto é: o que você faz no seu dia a dia? Como está a sua rotina? O que tá te angustiando? Então, assim, eu sempre falava, porque eu vi tal coisa. Então, assim, onde está o foco? De repente, o foco está no lugar errado. Então, direcionar realmente o foco para o momento presente. Porque a ansiedade também traz disso, de colocar o foco lá na frente, foco em coisas que você não tem um controle, foco no que é imprevisível. Então as pessoas começam a produzir também na mente situações irreais, porque o medo ele faz isso, faz você pensar e criar cenas na sua mente como se elas fossem reais, e isso foge do controle. Então, como o Brasil pós-pandêmico tratou essa volta da rotina desses jovens, foi o suficiente? Olha, eu acredito que falta muito para se chegar no que é suficiente. Porque, e quando a gente fala também em depressão, nós estamos falando do ponto que pode chegar. A depressão ela é uma melancolia. E quando ela não é tratada, ela pode chegar até o suicídio. E a pergunta que fica é: o que o nosso país, pensando no Brasil, que é o Brasil é o segundo país com a maior taxa de suicídio no mundo, ele só perde para o Japão, e é o primeiro em transtornos ansiosos. Nós somos o país mais ansioso do mundo. Isso é grande, isso é grande. Então, assim, o que nós fazemos para esses transtornos, para essas pessoas? O que nós fazemos para combater o suicídio? Porque é algo que a gente não encontra, vira um tabu. O suicídio parece que é um tabu e não deveria ser. Então, assim, você percebe que você não vê campanhas pro suicídio. Mas existe campanha do Setembro Amarelo. Qual campanha do Setembro Amarelo? Ela só é uma frase, Setembro Amarelo, porque nós não encontramos
Se falar sobre suicídio em escolas, não se fala sobre suicídio em escolas. Não se fala em postos de saúde, né? Porque colocar um cartaz não é falar sobre. Nós não vemos na própria televisão, no sistema de televisão, se falar sobre suicídio. Nós não vemos em lugar nenhum se falar sobre suicídio. Então, assim, levantar o tema com cartaz, com frases impactantes, com propagandas falando sobre, isso não é fazer uma campanha. Uma campanha, ela só é feita quando tem uma ação. Qual ação de combate? Então, não existe. Não existe nada específico sobre saúde mental no geral. Não existe. Então, assim, é algo muito bonito que nós vemos na importância de ser empático, na importância de você acolher, mas não existe, infelizmente, não existe uma campanha, não existe nada específico que trabalhe isso. E outra coisa também muito importante é a saúde mental, porque eu não vejo acessibilidade suficiente. Eu vejo muitas pessoas reclamarem, inclusive, quanto a isso, porque hoje que você encontra uma pessoa que não consegue fazer uma terapia, seja, por exemplo, por motivos financeiros, ela tem a opção, por exemplo, de fazer gratuitamente por universidades, porque as universidades onde existe o curso de psicologia, os alunos precisam fazer a prática clínica. Então, ele atende de forma gratuita. É um estágio. Só que esses alunos não conseguem atender toda a demanda. Vem muita gente, fica gente em lista de espera. E eu sei, assim, também porque eu já trabalhei como estagiária, eu já cursei psicologia também, fiz estágio também em psicanálise, eu sei como é. Tem pessoas que ficam 3 anos a mais em uma lista de espera e não é atendida. E o que acontece mas existe psicólogos no SUS? Existe, mas sabe o que acontece na maioria dos casos? Eles também não conseguem atender todos, eles fazem grupos. Só que imagina você fazer grupos para uma pessoa que tem depressão, uma que é suicida, uma que é ansiosa, uma que tem isso e aquilo. Não faz sentido. Não faz sentido, isso pode assustar e pode criar uma resistência, e esses pacientes acabam saindo disso. Então, o que a gente vê mais são pacientes, por exemplo, em atendimento psiquiátrico, que às vezes nem é o caso. Não são todos os casos que são psiquiátricos. Então, assim, falta esse amparo para essas pessoas, porque não adianta você tratar qualquer tipo de doença, e que a gente pode falar até numa somatização. A psicossomática fala sobre isso. Qualquer doença, ela começa primeiro na mente, ela é emocional antes. Um câncer, ele é emocional antes. Câncer, ele vem de mágoas, mas águas acumuladas. Então, tudo se forma no campo emocional. Quando você não elabora isso, ele pode ir para o plano físico, né? Que aí desenvolve a doença. Lógico, não é da noite para o dia, sim. Então, ele está somatizando. Então, né? É o decorrer do tempo, assim como Alzheimer, assim como qualquer outra doença. Então, pensando nesse sistema pós-pandêmico, não vejo uma ação quanto a isso. Eu vejo pessoas que tiveram que lidar com os seus traumas, com seus medos, que tiveram que enfrentar de qualquer forma, mesmo que da pior forma. Muitas não conseguiram. Então, assim, não vejo que tenha um plano, não vejo que tenha uma campanha, não vejo que tenha uma ação com isso. Eu vejo que pessoas tentaram lidar como elas puderam. E isso a gente vê tanto que aumentaram os casos, que é uma das perguntas aqui também. Os casos aumentaram sim durante a pandemia, pós também, porque essas pessoas não tiveram suporte. Então, elas tiveram que realmente investir na saúde delas para poder lidar com outras coisas, porque percebe como o emocional impacta?
pessoas que não conseguiram lidar com isso, com as suas emoções, algumas perderam emprego, algumas se afastaram do emprego, porque não conseguiam, né? Que a gente também tem o esgotamento é mental, emocional. A gente vê isso claramente não só na pandemia, crianças e adolescentes com o emocional tão abalado que elas vão mal na escola. E aí se cria uma insegurança, porque elas pensam que elas não são boas o suficiente. Elas pensam que elas são burras, que elas são incapazes, porque ela não consegue atingir uma nota, como se a nota dissesse quem é o aluno. Mas não, às vezes é um estado emocional, às vezes problemas que ela passa no ambiente familiar e ela acaba levando para a escola. Então, assim, isso aumentou muito. E tanto é que, né, durante a pandemia, o digital também se transformou. Então, as pessoas não podiam sair de casa. Eu acho que isso também foi o que importante que foi isso para pessoas com síndrome do pânico, que são pessoas que têm medo de sair de casa, que evitam sair de casa. Então, uma terapia online, por exemplo, facilitou muito para essas pessoas. Então, isso foi positivo. O digital cresceu muito, trabalhos digitais. Hoje, pós-pandemia, vemos o digital também ainda muito forte. Foi algo que não foi momentâneo. Acho que é algo que veio para ficar. A terapia online ela cresceu muito, que inclusive nós não temos isso, por exemplo, em uma faculdade. Não existe uma disciplina que se fale sobre terapia online. Não existe um estágio em terapia online. Então, essas são práticas que a gente aprende realmente na vivência. E o digital, ele cresceu muito. Então, vamos para a próxima. De que forma a rede de apoio familiar pode auxiliar as crianças e jovens a terem uma rotina psicológica mais saudável? Acredito que na escuta, no acolhimento, na participação. Eu vejo muitos adolescentes, existe isso de muitos adolescentes procurarem a terapia, porque eles sentem essa necessidade, porque falar com amigos, falar com os pais não é o mesmo que falar com um profissional. Porque o profissional, ele tem a sua experiência e ele não tem um julgamento. Nós temos julgamento sobre tudo. Então, assim, quando você fala com um amigo, ele está opinando, ele está colocando a opinião, a visão dele. Ele não tem a visão profissional, então não tem como ele te ajudar. E acontece, por exemplo, muito em casos de suicídio e depressão, dos pacientes, até em ansiedade também, dos pacientes se sentirem incompreendidos. Porque muitos pais, ainda até tradicionais, acham que terapia é besteira, acham que transtornos ansiosos, depressivos, são frescura, né? Então, assim, eles não conseguem identificar que o filho está com ansiedade ou o que é uma ansiedade. Tem pessoas que não sabem o que é. Então, essas crianças e principalmente os adolescentes, eles se sentem compreendidos, é aí que eles se fecham mais. E eu já tive casos de pacientes, adolescentes, que o pai não concordava com a terapia, que o pai não apoiava, que falava que era besteira. E no processo terapêutico de crianças e adolescentes, nós precisamos muito da participação dos pais, porque não existe um trabalho efetivo quando o ambiente familiar não colabora. E principalmente aí, quando temos pais separados. Quando, muitas vezes, a briga dos pais interferem na vida do filho. Porque deveria ser uma separação, mas e ainda ter uma comunicação em prol da vida dos seus filhos. E muitas vezes o ego está envolvido. A relação dos pais acaba influenciando o filho. Eles não conseguem dividir, separar uma coisa da outra. Como se o filho fosse parte do casal. E não é assim que funciona. Então, acredito que a melhor forma de se apoiar e de melhorar o psicológico, né? Ter um psicológico saudável aí com as crianças é realmente o acolhimento, é realmente você ter uma escuta. Olha, eu estou aqui para você, você pode contar comigo. Nada mais fortalece a autoestima, a segurança de uma criança, de um adolescente, quando ele sente que ele pode contar com aquele adulto. Que não necessariamente é da mesma forma que um profissional.
mas só de você falar, olha, o que você precisa, né? Um apoio. Você quer conversar com alguém? Tem muitos pais que falam para mim, olha, Mirella, eu falo isso pro meu filho. Você quer conversar? Você estimula, né? Então, vai identificando, vai criando uma comunicação com esses jovens. Isso é muito importante. Acho que uma comunicação, uma aproximação traz total diferença. Tem coisas que você não vai dar conta, tem coisas que você não consegue, mas só de você oferecer um apoio, a criança, o adolescente, ele vai identificar como que pode ser esse apoio, de repente, através de uma terapia. E aí, com certeza, esses pais vão ajudar muito, só de encaminhar aí para um profissional. Nos seus casos, o uso de tela auxilia ou atrapalha esses jovens? Olha, no meu caso, se eu for pensar como a tela de atendimento, porque hoje eu comecei, inclusive, atendendo presencialmente. Hoje todos os meus pacientes são 100% online, então isso facilita. Facilita com os transtornos ansiosos mais profundos, vamos dizer assim, os que têm síndrome do pânico, que evitam sair de casa, isso ajuda. E uma coisa que eu sempre converso com os meus pacientes, inclusive os adolescentes também, é sobre a socialização, porque até lembra, né, que eu comentei no comecinho da entrevista sobre a fobia social. Eu estimulo muito os meus pacientes a se permitirem a fazer coisas com eles mesmos, porque os jovens também têm muito disso, do se sentir seguro em grupos, ficar em grupos, andar em grupos, mas e sozinho? Como você é quando você está sozinho? Então, normalmente as pessoas se sentem muito sozinhas, estando sozinhas. Então, o intuito é estar na própria companhia, fazer coisas sozinhos. Então, eu trago muito do equilíbrio. Eu sempre pergunto muito, é uma das coisas que eu sempre pergunto até nas primeiras sessões, como é a rotina desse paciente, como ele se alimenta, se ele tem hobbies, qual é a rotina, o que ele faz no dia a dia, para entender um pouco mais. E a maioria me traz realmente isso. Ah, não consigo sair sozinho, não consigo fazer coisas sozinho. Ah, procrastino. Se ele procrastina, possivelmente ele tá aí muito tempo numa tela de celular. E aí a gente tenta buscar aí juntos o equilíbrio disso. Eu posso usar, não é que eu não posso, eu posso, mas em equilíbrio, eu tenho outras coisas para fazer. E aí também trazer as habilidades sociais, porque uma pessoa, independente da idade, que ela fica muito numa tela de um computador ou numa tela de um celular, ela perde a habilidade de socializar. Ela perde a liberdade de ser quem ela pode ser, de desfrutar a própria companhia, de, sabe, simplesmente poder relaxar. Tem até um paciente que fala muito disso, eu sinto necessidade de relaxar. E juntos também a gente busca e a gente descobre as respostas, né, e identifica como se pode relaxar. Então, é sempre o paciente que busca as próprias respostas. Então, de certa forma, sim, ajuda. E quando prejudica, de certa forma, nós buscamos o equilíbrio. É sempre assim, é sempre buscar o equilíbrio. Nada em excesso, nunca. Qual foi a sua maior experiência com depressão infantil pós-pandemia? O número de pacientes aumentou? A minha maior experiência, e eu acho que sempre vai ser a maior experiência, são pacientes borderline, que são pacientes, o borderline, ele é um transtorno de personalidade, então ele já traz a característica depressiva e suicida. Eu já tive vários casos, e pós-pandemia isso aumenta mais ainda. Uma das coisas também que eu sempre indico para o paciente, por isso que eu gosto de saber como é que é a rotina dele, como ele se alimenta. E eu tenho muito conhecimento na parte de alimentos, para quem é ansioso, né? Então, por exemplo, eu sempre falo evitar a carne vermelha, evitar o excesso de café, cafeína, preferir por alimentos mais naturais, mais saudáveis. Isso influencia muito para quem é ansioso. A prática de atividade física é uma coisa que eu sempre recomendo, meditação e principalmente o sol, porque o sol tem vitamina D. Então, a depressão em si, ela falta, tem a ausência da vitamina D. Então, eu sempre falo, estimulo para esses pacientes ficarem
15 minutos no sol por dia, pelo menos. Isso é muito importante. E eu lembro desse caso que essa paciente falava que ela não tomava sol de jeito nenhum. E ela morava, inclusive, no Nordeste. Então, ela falava, nossa, eu sempre evitei o sol. E aí, aos poucos, ela falava para mim, olha, Mirella, eu comecei a me permitir. E eu me senti mais disposta, com mais energia, melhorou muito. Então, a gente também foi introduzindo práticas no dia a dia dela, pra ela sentir prazer no simples comer que ela não estava comendo. Então, isso é muito característica da depressão. E melhorou muito. Então, assim, foi uma experiência que a pandemia deixou ela mais reclusa, deixou ela mais solitária, ativou muitos gatilhos e foi uma experiência que a gente conseguiu ir contornando aos poucos. Lógico que um transtorno de personalidade, ele não vai sumir. Então, o que acontece em transtornos que eles não somem é que não existe. Hoje a gente fala que não existe cura, principalmente na ansiedade, depressão. Muitas pessoas falam assim: ah, eu quero me curar da depressão, da ansiedade. Você não vai se curar, você vai tratar, né? Até porque, lembra, neurose de angústia, melancolia. Então, nós vamos tratar, não existe a cura, porque ela pode retornar. Nós podemos voltar a nos sentir ansiosos, nós podemos voltar à depressão. Então, o fato é como eu vou lidar. A terapia, ela não traz uma solução, que eu posso dizer assim, não é uma solução, mas ela não vai resolver os seus problemas. Ela vai te ajudar a lidar com eles. Porque problemas todos nós temos e vamos ter diferentes, mas o que a terapia traz é um fortalecimento emocional. Ela te ajuda a se fortalecer ao ponto de qualquer coisa que acontecer na sua vida, você saber lidar. Você estar no comando da sua vida. A terapia, a função da terapia é te fortalecer emocionalmente para que nada te abale, para que nada te destrua, né? Então você está no poder, você não permite que nada venha te destruir, porque a força está dentro de você. Então a terapia traz muito disso, do enfrentamento, do enfrentar uma crise de ansiedade, de enfrentar algo que você esteja passando. Você aprende a lidar com as suas emoções, com seus sentimentos, com as pessoas, e isso é um fortalecimento emocional impagável, porque você só vai se construindo, só vai se fortalecendo a base e encara e traz muitas mudanças significativas. Qual foi a sua maior experiência com depressão infantil? Então, e o número de pacientes aumentou? Com certeza, o número de pacientes aumentou muito, a procura aumenta muito. Tem ainda aqueles pacientes que ficam resistentes, né? Então, eles sabem que eles precisam de uma mudança, mas de alguma forma ainda eles resistem, eles lutam, né? Em iniciar ou em continuar. Isso faz parte, mas aumentou muito tanto pacientes ansiosos como depressivos, trazendo suas angústias para o consultório. E eu vejo muita mudança nisso também, porque acredito que até pouco tempo as pessoas ainda estavam relutando muito com a terapia. Muitas pessoas também me perguntam o que é uma terapia, como funciona uma terapia, o que se faz em uma terapia. Porque elas nunca tiveram essa experiência, então elas imaginam que também a terapia é só para casos depressivos e ansiosos. E não, a terapia ela é um autoconhecimento, é para você se conhecer e se desenvolver. Então é para a vida, porque durante toda a nossa vida nós estamos em constante mudança, em desenvolvimento, nós precisamos desenvolver muitas coisas. Então eu falo que é um autoconhecimento, a gente desenvolve habilidades, a gente se conhece, a gente encontra respostas. Respostas para o que eu estou vivendo, respostas para os meus traumas, como eu me comporto, como eu lido com isso, como eu destravo, enfim, várias coisas. Então, se meu setor profissional está ruim, meu financeiro, meu lado afetivo também, que isso impacta, a gente sempre volta para o mesmo lugar que é a nossa infância. As nossas primeiras interpretações aconteceram na nossa infância. E isso forma as nossas crenças que a gente leva ao longo da vida. E eu encontro até pacientes, assim, inclusive idosos, que falam, se eu soubesse como que seria tão bom eu teria começado antes. Então, assim, que eu posso falar pela psicanálise.
A psicanálise é uma abordagem, um método que também é encontrado dentro da prática clínica de psicologia, porque ele não é exclusivo de psicólogos, ele é uma abordagem, um método, e é um método investigativo. Então, o que acontece? Nós investigamos o problema desde a raiz, porque é assim a gente consegue tratar e ressignificar. Então, ressignificar o que é? É você dar um novo significado para aquele trauma, para aquele medo, para aquilo que te causou alguma coisa. E o que eu falo muito, Freud já falava, que a psicanálise é um ato de amor, é a cura pela fala. Então, nós usamos muito em psicanálise associação livre de ideias, que é você se expressar, você falar o que vier à sua mente, sem julgamentos, falar o que você quiser falar, porque tudo que está na nossa fala é uma emoção a ser elaborada. Então, vai vindo, vai surgindo questões para serem trabalhadas. E principalmente nessas pessoas que têm a dificuldade de comunicação, que sentem necessidade de falar, que se sentem travadas, elas deslancham, elas gostam muito, elas se sentem mais leves, porque a gente pode até perceber pessoas mais impulsivas, pessoas que sentem muita raiva, que elas guardam muitas coisas para elas, e aí quando vão ver elas explodem, porque elas não sabem lidar com as emoções. Elas não falam no momento que deveriam, e aí, quando vê, já foi. E aí pode vir até uma histeria, né? Assim, como as histéricas, explosivas, impulsivas. Então, isso também a gente aprende em terapia, a lidar com as emoções, a falar, né? A colocar para fora, que eu trabalho muito também com escrita terapêutica, de escrever muito, sabe? De não é esvaziar, porque eu acho que não tem como esvaziar a mente, mas aliviar o que está ali na mente. Porque quando a gente pensa muito, quando a gente está muito no racional, a gente não consegue agir. A gente só pensa, pensa e a cabeça até dói. A gente queria até não enxaqueca, dor de cabeça, e aí começa a passar mal. Então, assim, é tudo um processo. Então, a psicanálise, ela trabalha muito a fala. Então, eu falo que eu não sou uma psicanalista tradicional, porque eu gosto de fazer intervenções. Eu gosto de escutar, mas eu também tenho meu lado, meu lugar de fala. Os pacientes gostam muito disso, eles sentem essa necessidade de ter alguém pontuando. Jamais falar o que tem que ser feito, isso não existe. O paciente ele vai buscando, encontrando as respostas. Eu falo que o psicanalista, o papel do terapeuta é guiar o paciente para que ele encontre o caminho. Então, eu trago reflexões para que ele realmente reflita sobre o que está acontecendo na vida dele e ele mesmo vai encontrando as respostas e realmente falar cura. E como diria, né, o psicanalista Lacan, doenças são palavras não ditas. Então, isso é totalmente psicanálise. Então, tudo que eu não falo, tudo que eu não expresso se converte sim em doença. E para finalizar, o artigo que foi me enviado da USP, do jornal da USP, que o tema é o seguinte: pandemia é responsável por cerca de 36% dos casos de depressão em crianças e adolescentes. Esse artigo, ele fala basicamente o que eu testei em algumas questões aqui, que é sobre as crianças, que é lógico, além desse aumento, sim, é verdadeiro, ele realmente aumentou. Mas o fato das crianças e adolescentes terem essa dificuldade realmente de falar para os pais o que elas sentem, né? Até porque muitas vezes elas não sabem o que elas estão sentindo. Crianças e adolescentes, eles buscam respostas para o que eles estão vivendo. Então, eles não sabem, eles têm essa dificuldade realmente em elaborar. Isso é muito comum. O estresse emocional também nos jovens, isso é muito comum. E a ansiedade, uma coisa assim muito legal de pontuar aqui, é que a ansiedade ela pode ser genética também. Então, de repente, a mãe que durante a gestação esteve muito ansiosa, ela passa essa emoção para o filho. Na verdade, todas as emoções que a gestante passa, ela é passada ali para o feto. Então, a criança já está absorvendo tudo, né? Inclusive, uma das coisas que eu citei durante a entrevista da ferida de rejeição, ela é desenvolvida no útero. É a primeira ferida a ser desenvolvida, a ferida da rejeição, o medo da rejeição.
E isso pode até impactar em problemas físicos, né? Em doenças, o modo como a pessoa se alimenta, se comporta, tem características mais profundas, né? Isso cabe aí a um outro papo. Mas o que eu queria trazer também de um outro lado, uma outra visão, uma perspectiva minha, é que esse artigo fala muito sobre as influências negativas da pandemia. E eu acredito que tudo tem dois lados na nossa vida, né? Então a gente é aquilo, quando eu foco para o lado negativo, isso se expande. Então, lógico, trouxe realmente esse aumento de ansiedade, depressão, isso é ruim, é. Mas qual é o outro lado disso? O outro lado disso são pessoas se cuidando. Porque são pessoas que passaram a vida toda se deixando de lado. São pessoas que muitas vezes não enxergam o valor delas, por isso que elas não vêm para terapia. Porque isso que eu vejo também muitas vezes, as pessoas é muito mais fácil alguém, sei lá, tem um cantor famoso vindo para cá. E que eu vejo até nesses festivais que acontecem aqui no Brasil, as pessoas investem nisso, porque é para o outro. Mas quando você tem que investir em você, tudo é mais caro, né? Mas quanto vale a sua vida? Quanto é que vale? Será que eu tenho que chegar no estágio final de quase morte para eu dar um jeito nas minhas emoções, para enfrentar os meus, né, as minhas sombras, os meus medos, os monstros que vivem dentro de mim? Então, assim, eu acho que o lado positivo e verdadeiro aqui é pessoas se cuidando. As pessoas começaram a perceber durante a pandemia e pós-pandemia o quanto elas se anularam, o quanto elas se deixaram de lado. E aí que vem muito choro até, né, durante a pandemia, ou durante a terapia e pós-terapia, que é o choro do alívio, é o choro da mudança, é o choro de vida. As pessoas querem viver, elas não aguentam mais quase morrer. Então, o lado positivo disso são pessoas investindo nelas, são pessoas cuidando, são pessoas que enxergaram que não dá mais para deixar para depois, que não dá mais para adiar, que elas precisam se cuidar e que nesse caso aqui elas precisam dar atenção para os filhos, elas precisam cuidar dos filhos, elas precisam entender o que está por trás das emoções dos filhos, compreender que não é balela, compreender que crianças também sentem e que muitas vezes, né, todos nós aqui fomos adolescentes um dia. Então, alguns já escutaram: "Ah, tá naquela fase mais chata, aborrecência". Ninguém quer sentir que está aborrecendo o pai e a mãe. Ninguém quer sentir que não atende às expectativas dos pais. E muitas vezes esses adolescentes tentam caber nessas expectativas dos pais e, começam a ser quem não são. Então, esses adolescentes estão encontrando o lugar deles na terapia, as crianças. Vejo famílias transformadas, vejo uma melhor comunicação de pais e mães, não só a comunicação, mas como conexão. Então, estão se aproximando, isso é muito bonito de ver. E os pais começando a enxergar os seus filhos com outros olhos. Eu tenho uma técnica que eu faço em sessões, e eu fiz com um dos meus adolescentes, sempre faço com os adolescentes, mas tem um específico que me marcou, que ele era distante do pai, ele sentia muito por isso. O pai era mais rígido. E ele fez uma carta de perdão, essa carta chegou até o pai, e eu até tinha sugerido ele rasgar, mas ele quis que isso chegasse. E essa carta transformou a vida dessa família, porque o pai, que era rígido, não conseguia enxergar o comportamento dele dentro dessa família. E aí teve um perdão entre eles, teve uma aproximação, isso transformou o lar dessa família. Então eu vejo que isso foi fruto da terapia, foi fruto da pandemia e foi fruto de um despertar. Então eu vejo que foi isso. Então eu sim concordo com esse artigo, traz muitas coisas evidentes, mas a gente tem que ter um outro olhar aqui também. A gente tem que ter um olhar de transformação, de mudança, e que realmente essa pandemia ela veio para mudar. Nada mais será como antes. E espero que seja para melhor, porque quando a gente desperta, a gente se transforma, a gente ressignifica a nossa vida e a gente se abre para grandes coisas, grandes oportunidades.
E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista, que tenha agregado, que tenha esclarecido. E meu muito obrigado aqui. Eu estou nas redes aí como psicanalista Mirella e foi um prazer participar.